É, Estamos gravando. Obrigado, Eliane. obrigado. Então, assim, só dando uma rápida contextualização para todas e todos, assim, do núcleo, né, assim, que a gente está, né, lançando agora. Antes de mais nada, né, meu nome é Sérgio, né, eu já tenho aí, eu faço uma transição, né, da área da assistência para a vigilância, e dentro da vigilância eu faço uma transição para a ambiental, né, muito em função da temática dos desastres, né? Eu trabalhava em Mariana quando houve o rompimento da barragem da Samarco, e aí é por esse fato, por esse contexto que eu, né, fui me inserindo dentro dessa discussão, né? Então, muito uma temática, né, cada vez mais urgente, necessária, né? Então, a gente vem fazendo essa discussão no âmbito do SEBS, né, já e aí começamos isso de uma forma um pouco mais sistemática, a partir, né, da posse da nova diretoria. Então fizemos um seminário ali logo numa reunião de diretoria, de posse barra seminário, logo no início do ano, e nas discussões, né, das nossas pautas, das nossas prioridades, a gente trouxe essa temática como necessária, né, o SEBS enquanto formulador, propositor, né, enfim, uma entidade histórica e fundamental da reforma sanitária, e foi, enfim, muito bem acolhido, muito bem recepcionado, e aí ficamos na incumbência de eh, organizar e mobilizar e aí a sugestão de um núcleo temático dentro dessa, né, voltado para essa temática, né? Então é um pouco esse do contexto. E aí depois, Eliane, a gente faz essa rodada de apresentação e depois na sequência aí você tem a palavra todo o tempo que você tiver necessário. Eu vou chamar aqui na sequência, o que está aparecendo para mim aqui é o Carlos. Cordovil, Eu, Olá, querido, boa eu posso te tarde. ligar daqui a pouco, Muito, que eu estou numa live, mo- viu? momento muito especial Tchau. da gente estar retomando esse tema com um espaço de núcleo. Eu sou Carlos Silva, sou o secretário executivo do SEBS e tenho corrido atrás de uma perspectiva de mobilizar os núcleos. Então, se me permite, era saudar esse movimento novo agora. Obrigado. é, Zé Rubens, grande Zé Rubens. É uma. Tá me ouvindo, Sérgio? Sim, sim. Ah, muito obrigado. Bom, eu acho que não conheço, a exceção do Carlos, não é? Os companheiros que estão aqui nesse primeiro encontro, que eu espero que se multiplique, não é? Sem delongas, não é? Em participação. Mas eu queria dizer que eu estou completando 50 anos de formado. E, e eu, e 49 anos de início da minha atividade como médico sanitarista. Eu prefiro dizer que eu sou um sanitarista com formação em medicina. E essa questão da, da saúde, do meio ambiente, ela foi uma das primeiras preocupações do SEBS. Eu não sei se todos aqui têm conhecimento que quando nós fundamos com Davi Capistrano a, a coleção Saúde em Debate, que foi uma sequência, né, da fundação da revista, um dos primeiros livros que nós editamos foi Ecologia, um livro de ecologia e relação entre a ecologia e o capitalismo, da Laura Conte. E eu fiquei muito
Não obstante, isso já, da edição desse livro até agora, já transcorreram mais de 40 anos. E eu, com a, fiquei muito interessado em tentar aprender com vocês e contribuir de alguma forma nesse aspecto da atividade sanitária, que ainda é, eu acho, não obstante ilhas, digamos assim, de excelência que existe no país, não faz parte das preocupações do sanitarista comum, não é? Então, eu quero dizer que eu tenho a, a maior das expectativas que nós possamos induzir uma preocupação entre os milhares e milhares, não é? Estamos na casa de milhões já de trabalhadores da saúde. Obrigado, Zé Rubem. Muito bom poder contar aí com a sua participação e a sua contribuição com todo esse arcabouço que você tem. É, olha só, eu estou preocupado com uma outra coisa. A gente estava pensando em fazer uma apresentação, a sala ainda tinha um número mais restrito, mas eu estou vendo que está aumentando muito. E aí eu vou pedir para a gente mudar um pouquinho a dinâmica, se a gente pudesse apresentar no chat. No chat. Isso, e aí eu já passo a palavra para Eliane, para ela poder fazer a sua fala, a sua apresentação, que estamos todos aqui ansiosos para escutá-la, para que isso mobilize e motive aí esse nosso núcleo que está nascendo hoje. Podemos fazer assim? Então, Eliane, a palavra está contigo. Não sei se você precisa projetar alguma coisa, enfim. Eu vou projetar um slide só para guiar e ilustrar a minha fala. Mas, primeiro, eu gostaria de agradecer, pelo convite para ter esse diálogo, né? A gente tem trabalhado com essa temática de saúde e ambiente já há algum tempo, não tanto tempo quanto a experiência do José Rubens, mas a trajetória, a ideia é que a gente passe aí uma vida aprimorando e discutindo essa temática, então eu acredito que uma hora ainda vou chegar lá. Diferente dele, eu sou geógrafa, né? Eu trabalho com geografia da saúde especificamente, né? Meu campo de atuação é estudar a relação entre homem e o meio, né? Principalmente no contexto e com foco em políticas públicas, né? Políticas públicas de uma forma mais setorial, mas a minha experiência maior é com políticas públicas de saúde, com gestão de risco de desastres e emergências em saúde pública, né? Eu comecei a me interessar por essa temática quando eu ainda atuava na vigilância sanitária, na Anvisa, né? Isso foi ainda na época da universidade, como o meu processo de formação era muito focado em questões de sustentabilidade, gestão ambiental, a gente acaba transitando por diversas temáticas que são importantes no campo das políticas públicas, e dentre todos esses aspectos, como eu sempre tive mais afinidade com o campo das políticas sociais, com o campo das políticas de saúde, eu acabei transitando e trabalhando com geografia da saúde nesse contexto. Então, eu vou conversar com vocês hoje com esse olhar de quem é do campo da geografia da saúde e que trabalha nesse contexto das políticas públicas. Gostaria de realmente parabenizar pela iniciativa da criação do núcleo, né? Esses espaços são muito importantes para a gente promover um diálogo qualificado, de trazer reflexões dos diversos olhares e centros de estudos e pesquisas abordando a temática. A gente tem a oportunidade
de trazer mais transversalidade para a temática, trazer olhares diferentes e de lugares diferentes para a temática, né? A gente sabe da importância de cada um falar do seu lugar, porque a singularidade do olhar de cada um é essencial quando a gente fala de uma temática que é tão multidisciplinar, né? E que pode perpassar por tantos contextos. Então, eu realmente celebro iniciativas como essa e gostaria de parabenizá-los por isso. Desejo realmente muito sucesso ao núcleo e sempre que eu puder, eu gostaria de contribuir, claro, com isso. Um outro aspecto também é que eu sempre acompanhei de alguma forma o trabalho do SEBS por meio das publicações do Saúde em Debate. Eu acho que eu tenho uns 2 ou 3 artigos publicados no Saúde em Debate e acompanho as publicações da revista e sei que ela já está nessa trajetória há bastante tempo. Se não me engano, ela tem a mesma idade que eu, 47 anos. Então, eu também nasci em 76. Saúde no Debate tem números desde essa época, né, que eu fui olhar o histórico da revista por uma curiosidade, para me aprofundar um pouco mais para o público-alvo que eu estou falando, e isso também é um motivo de celebração, né? Talvez, aí eu sugiro, fazer um número especial sobre saúde, ambiente e mudança climática, já que vocês estão trabalhando com esse número, trazendo esses diversos olhares do público-alvo que está aí, ou do público que está presente nas discussões do SEB, que vai contribuir com o núcleo. Eu acho que essa é uma oportunidade da gente ampliar esses olhares e poder trazer esse diálogo, né, e divulgar esse conhecimento para que todos possam ter acesso, já que é uma revista que tem acessibilidade para todas as pessoas que têm interesse na temática. Então, fica uma sugestão de um trabalho para esse grupo, já para iniciar essa trajetória com bastante trabalho mesmo, né? Porque organizar um número de uma revista não é algo fácil. Vou projetar os slides, mas vocês fiquem à vontade para interromper. A ideia não é fazer uma palestra, é promover um diálogo, né? Então, fiquem à vontade para interromper quando vocês quiserem, ok? Bom, hoje eu atuo no, no Departamento de Geografia da UNB. Eu estou desenvolvendo o meu pós-doutorado lá e já faço parte do Laboratório de Geografia, Ambiente e Saúde desde a sua criação, em 2013, 2014, por aí. Então, eu faço parte desse grupo, ainda atuando no Ministério da Saúde, que à época eu trabalhava na coordenação de saúde ambiental, e nesse processo eu sempre tive uma transição entre serviço e academia, que é muito importante para a construção do meu olhar e para a minha formação quando a gente está falando de saúde e ambiente. E agora, saúde e ambiente com essa abordagem de mudanças climáticas. Eu não sei se o slide está aparecendo para vocês. Vocês podem confirmar? Tá sim, Eliane. Está. Sim, estamos vendo. É. Bom, então hoje a gente vai conversar um pouco sobre saúde, ambiente e mudanças climáticas, e eu vou tentar trazer nesse diálogo os desafios atuais, né, e os desafios futuros no campo das políticas públicas. Das políticas públicas em um contexto geral, mas trazendo para as políticas públicas de saúde, que é com a qual eu tenho muito mais afinidade e que faz parte também do meu cotidiano. Para isso, e para alinhar também aqui o nosso diálogo, eu vou abordar nessa estratégia a relação, né, de saúde e ambiente, que está presente nesse contexto de mudança do clima, os efeitos das mudanças climáticas na situação de vida das pessoas, nas condições de vida das pessoas de uma forma geral, e os seus impactos diretos e indiretos. Também vou trazer um diálogo sobre a transversalidade das políticas públicas e a sua relevância num contexto de atuação tão intersetorial e multitemático.
Vou falar um pouquinho sobre o histórico de saúde e ambiente no SUS e a sua origem, como a gente está no momento nesse contexto, e, por fim, falar um pouquinho dos desafios e oportunidades que se apresentam para que a gente continue atuando nessa agenda. Eu vou tentar mudar a minha tela aqui, porque ela está aparecendo toda truncada para mim. Já mudou aqui pra gente, eu acho, né? Ah, agora sumiu. Ainda não apareceu. Que agora não está no modo apresentação, né? Isso, não tá no modo apresentação. Aquela hora. Agora tá? É isso, agora sim, perfeito. Ok. Então vamos lá. Eu fiz um recorte dessa peça publicada como uma peça de comunicação em saúde da OMS, porque eu acho que ela tem muito a nos dizer quando a gente fala de mudança do clima, né? Se você mora em área rural, em pequenas ilhas, em grandes cidades, a mudança do clima pode ameaçar a sua saúde, né? Essa mudança ela pode ameaçar por diversas mudanças do comportamento, de situações que a gente já está habituado a conviver, mas que ela pode passar por transformações e aquelas certezas científicas que nós temos hoje sobre o comportamento de determinadas doenças e agravos, ou até mesmo do comportamento climático, ela pode passar por transformações e a gente já não te contar mais com uma certeza tão absoluta de como vai ser o comportamento das doenças, dos agravos, do clima, da disponibilidade de alimento, de diversos outros elementos que podem ser influenciados pelo clima, né? Então, aí, eles apontam que as necessidades básicas que têm a previsão de ser mais afetadas são os alimentos, a disponibilidade, a qualidade, o ar, né, com os poluentes atmosféricos e todos os impactos decorrentes da exposição humana a esses poluentes, e a água, tanto na sua disponibilidade quanto a qualidade. Além disso, ainda tem os outros aspectos que é eventos climáticos extremos, que você tem mais mudança no comportamento de temperaturas, tanto para temperaturas mais quentes quanto mais frias, de pluviometria, quanto com excesso de chuva, quanto a falta, e também todas as implicações que essas ocorrências pode trazer a partir da interação desse meio que é tão vivo e está em constante transformação e que é completamente influenciado por condições do ambiente, né? Então, ter isso em perspectiva é super importante para a gente pensar nas diversas problemáticas que pode gerar a ocorrência da mudança do clima. Só que, quando a gente fala sobre isso, a gente tem visto diversas notícias na mídia todo o tempo. Eu fiz o recorte dessas três notícias porque são notícias recentes, né? É, e notícias recentes não no contexto da ocorrência de desastres, mas de perspectivas de oportunidades de atuação, né? Uma delas está colocando que o governo está investindo na elaboração do Plano Nacional de Mudança de Proteção e Defesa Civil. Eu acho que essa é uma iniciativa que é fundamental. Esse plano ele foi estabelecido lá em 2012, quando foi a publicação da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Já se passaram aí mais de 10 anos e a gente ainda não conta com a publicação desse plano que lá estava previsto, né? Ele foi regulamentado por um decreto publicado em 2020, mas ele já tinha essa previsão há bastante tempo e agora está em andamento a elaboração desse plano.
Eu chamo a atenção para isso porque quando a gente está falando de oportunidades de participação e de qualificação dos processos de participação, essa é uma iniciativa que tem um processo participativo bem incisivo. Então, conhecer esse processo e participar desse processo traz a oportunidade da gente opinar sobre o que está sendo discutido e, com isso, poder também conduzir de alguma forma que esse plano tenha o olhar das necessidades das diversas realidades brasileiras. Por isso que eu trouxe essa notícia aqui, que eu acho importante. Vocês viram nessa última semana, essa notícia não é nova, mas ela está incisiva no momento, que onda de calor está sendo uma presença constante no nosso país, né? Não só no nosso país, mas a gente vê essas situações em todo o mundo. Eu acho que ganhou mais visibilidade a partir daquela ocorrência na Europa em 2003, 2004, 2005, onde tivemos impactos importantes de óbitos e ela se materializou ali do ponto de vista da visibilidade como um problema sério social e de saúde pública, né? Então, quando essa reportagem traz que ondas de calor é um desastre negligenciado, me remonta muito o que a gente sempre discutiu e falou sobre a seca e a estiagem. Que a seca e a estiagem ela tem uma invisibilidade como desastres, como uma ocorrência que pode trazer impactos importantes, inclusive se tornar uma emergência de saúde pública. Ondas de calor, ela tem perpassado pelo mesmo contexto no momento. Então, eu acho importante quando a gente tem pessoas falando sobre a necessidade de dar visibilidade para essa problemática, porque a gente consegue, assim, fazer com que diversos atores comecem a pensar isso como um problema e a gente sabe que qualquer política pública parte da priorização de um problema, né? Então, isso é fundamental. E aí já faço um link com o discurso, a fala da Marina, a ministra do Meio Ambiente, na Assembleia Geral da ONU, onde ela colocou que o Brasil vai liderar pelo exemplo. Então, eu acho que são três aspectos importantes que a gente pode ver como oportunidades de acompanhamento dessas agendas e inserção nesse processo de discussão para que a gente possa qualificar realmente a forma como isso está se estabelecendo como agenda de governo, e a gente sabe que tem um centro de estudo, um centro de pesquisa, tem extrema relevância na hora de pautar e de apresentar suas percepções em núcleos de discussão como esse. E como a gente sabe que política pública é um processo participativo e que tem a garantia da participação social das organizações civis, das organizações civis e de diversos atores que são relevantes para esse processo no Brasil, e isso é garantido no nosso marco normativo, é importante que a gente esteja atento a essas iniciativas para subsidiar esse processo. Eu não vou ficar me estendendo, eu coloquei esses slides mais no sentido de deixá-los aqui para quando vocês quiserem consultar ou quiserem ter acesso ao documento completo que está disponível nesse link aqui. Mas ele traz diversas abordagens, é um relatório do IPCC, né, o relatório do IPCC que foi divulgado, a complementação agora em 2023. Vocês sabem que a partir do último relatório do IPCC, eles afirmam categoricamente que mudança climática tem uma pegada antrópica, né? Não existe mais aquela discussão de se o homem interferiu ou não na mudança do clima do planeta. Isso já é uma certeza científica, já tem como provar isso, e isso está provado nos diversos relatórios e estudos científicos que o IPCC apresenta. Dentre os principais impactos, eles elencaram diversos deles, alguns gerais, outros mais específicos que são relacionados à influência humana. E aqui, nessa legendinha, eles estabeleceram o grau de certeza que se tem para atribuir aquele tipo de impacto, aquele tipo de mudança à atividade antrópica. Então, além de você poder afirmar hoje que a mudança do clima tem uma pegada antrópica, você pode dizer em que nível cada mudança pode se confirmar que o homem teve uma influência alta ou média, ou não há certeza da influência humana nessa mudança.
A gente sabe que a mudança do clima ela é um processo natural no planeta. A gente passou por várias eras de resfriamento global, de aquecimento global, mas nunca na dimensão que a gente tem hoje. Então, os relatórios do IPCC, eles trazem estudos científicos que comprovam essa relação de como o homem pôde alterar o clima do planeta e como essa alteração vai influenciar as mudanças nas condições de se viver nesse planeta. Então, é importante a gente ter isso em perspectiva. Além desses aspectos aqui, eles trazem também esse, esse elemento gráfico, que eu acho muito importante. Às vezes a gente pensa que quando está falando de cenários climáticos, a gente está falando das próximas gerações, né? Mas a gente está aqui nesse gráfico verificando que os cenários de emissões do passado já estão estabelecidos. Para que a gente possa fazer frente aos impactos do passivo de emissão que nós já temos, a gente tem que tomar algumas iniciativas que são incisivas para que a gente possa reduzir esse impacto. Acontece que o nosso modelo econômico e o nosso modelo de desenvolvimento, ele não é pautado pela sustentabilidade, né? Nossa matriz de negócios é totalmente da pegada da emissão de gases de efeito estufa. Em todo o nosso sistema de vida é predominantemente poluente, né? E gera impacto ao meio que a gente vive. Então, esse é um problema atual, posto, e que pessoas que nasceram há algum tempo já estão vivendo e pessoas que achavam que não ia passar por esse problema vão passar, né? Então, ele traz aí uma questão de uma abordagem dos riscos, principalmente relacionadas à mudança da temperatura, para essas gerações. Ou seja, é um problema de hoje, não é um problema para o futuro. E a gente sabe que, não reduzindo as emissões de gases de efeito estufa, a gente vai ter uma ampliação desse problema e os diversos cenários do IPCC estão aí para apontar para isso. A gente vai comprovar ou não a confirmação dessas ocorrências a partir do que acontecer daqui para frente. E, diante da, talvez, atuação não tão incisiva para a redução dos gases de efeito estufa e para o investimento na sustentabilidade, talvez a gente tenha um cenário bem complexo aí pela frente para a gente conviver, e isso é parte do nosso cotidiano, e no nosso país isso é uma presença também. Então, como que a gente pode pensar esses cenários de mudança climática pensando no Sistema Único de Saúde? A gente sabe que, quando a gente fala de SUS, a gente tem que ter em perspectiva as dinâmicas dos territórios, né? O SUS, ele é feito em todo um contexto de gestão governamental, com um processo participativo importante, e a sua materialização se dá no território. E é nesse ponto que a gente fala da importância da relação de saúde e ambiente e do impacto que ela pode trazer para a saúde, e, com isso, também o impacto que ela pode ter a partir da adoção de medidas no âmbito da Política Nacional de Saúde e no âmbito do Sistema Único de Saúde. A gente sabe perfeitamente que atuar com política pública passa por um caráter que, do ponto de vista político-administrativo, você tem um desenho. Do ponto de vista da implementação, você tem uma realidade esperada para que essa política geralmente gere um efeito, né? Quando a gente chega num território, numa comunidade, num município, as políticas públicas, elas não são estabelecidas em caixinhas, né? Ela não tem um organograma ali para ser materializada. Esse é um dos principais desafios quando a gente fala de política pública no contexto de saúde e ambiente, e principalmente envolvendo o contexto de saúde e ambiente na perspectiva da mudança do clima. O território, ele está em constante mutação, ele é dotado de vulnerabilidades, ele tem diversas atividades ali sendo desenvolvidas, tem um perfil populacional e um perfil comunitário que é muito diferente de um lugar para o outro. Os desenhos das nossas políticas públicas são estabelecidos a partir da sua organização estratégica do ponto de vista político-administrativo. O desafio aqui é transformar aquilo que se pensa
como política pública em ações efetivas que sejam aplicadas no território. Pensar isso leva a outras perspectivas. Se eu falo que a ocorrência de algum evento, e eu trouxe aqui um exemplo de desastre, desastres no geral, qualquer tipologia, né? Eu trouxe aqui um exemplo de desastre. Ele pode trazer impactos ambientais, sociais, econômicos, impactos na infraestrutura como um todo. Isso é fazendo um pequeno recorte, porque um desastre ele pode trazer inúmeros impactos. Vocês viram o Sérgio aí falando que está repactuando um desastre, ações para um desastre que aconteceu há quantos anos, né? E que está presente até hoje, que traz impacto até hoje. Então, a ocorrência de um evento que culmina em um desastre, ele não dá problemas só na hora que ele ocorre. Ele se materializa ao longo dos anos com efeito de médio e de longo prazo. As políticas públicas precisam pensar e refletir isso. Mas como materializar isso na prática, né? A gente sabe que há diversos meios para que os impactos do desastre cheguem até o sistema de saúde. E esses impactos eles podem gerar tanto efeitos negativos no indivíduo, na coletividade e também na infraestrutura e nos serviços de saúde. Então, há uma multiplicidade de potenciais impactos aí que a gente tem que pensar como política pública. Um outro aspecto que eu acho importante trazer aqui, pensando na agenda de saúde, ambiente e mudança climática, é que mesmo a gente falando aqui de impactos na saúde, a gente sabe que quando ocorre qualquer evento climático extremo, qualquer mudança no meio, não é só saúde que atua, não é só a política pública de saúde que está presente, que tem que desenvolver ações naquelas estratégias. E isso eu estou falando do ponto de vista do evento posto. Eu nem estou retomando ainda a necessidade de se conhecer o risco, de desenvolver ações preventivas, de estabelecer ações de adaptação, de desenvolver várias estratégias para que você reduza o risco do impacto da ocorrência de um evento desse na saúde e no modo de vida das pessoas, né? Então, aí está uma arena importante para a gente compreender que não é possível trabalhar com organização político-administrativa quando a gente está falando de eventos que são transversais, que são multirriscos, que perpassam por diversos setores. Esse é um dos principais desafios para o desenho das políticas públicas no Brasil. É como deixar de ser uma organização pautada por hierarquias e organogramas e se transformar em algo que seja implementado num território que é vivo, que as relações são dinâmicas e que não há um limite na relação de uma política pública com outra, porque ela se materializa tudo no mesmo território, né? Óbvio que isso não é um desafio fácil de ser resolvido, mas perpassa para a resolução, ou ao menos para conseguir dotar os serviços de saúde de mais capacidade de atuar na prevenção, na preparação, na mitigação, na resposta, na recuperação de situações que podem gerar risco à saúde. A geração do conhecimento é imprescindível, então, centros de estudos, de pesquisa, o investimento nessa pegada de se conhecer melhor os nossos territórios nas suas diversidades, com um contexto mais local, mais loco-regional e não só nacional, porque as diferenças são gritantes, é essencial. O aspecto de você prevenir o risco futuro, mas também reduzir o risco existente, porque o risco já está posto, né? Ele está ali, a gente já tem que manejar as consequências desse risco. Mas você reduzir o risco futuro, se preparar para uma resposta à emergência no contexto de mudança do clima, isso é essencial. Pode impactar tanto na ocorrência de surtos, epidemias, quanto na ocorrência de um desastre, que pode gerar também surtos e epidemias. Então, os impactos são gigantescos. Você pode ter uma ocorrência de um evento que vai reduzir a disponibilidade de alimento, reduzindo a disponibilidade de alimento, você vai ter problemas com subnutrição, com desnutrição, com diversos outros impactos decorrentes de um evento que desencadeou essa cadeia de processos. Então, são elementos que são muito importantes para a gente ter em perspectivas,
Eu trouxe esse exemplo multirrisco pensando nos efeitos na saúde, mas isso se aplica nas condições de vida, de trabalho, nas condições sociais como um todo. Então, é relevante que a gente tenha isso em mente quando pensa em políticas públicas. E um outro aspecto que eu acho essencial que a gente fale é que quando ocorre um evento climático extremo, uma pandemia, Eu acho que a gente pode fazer o seguinte. sim. Acho que foi só o microfone Ah, aberto. eu pensei que era uma pergunta, desculpa. Não. Quando a gente pensa num desastre, numa pandemia, a gente pensa em um cenário de risco, né? Um cenário de risco que é latente ali no território. Quando a gente está trabalhando para conhecer os cenários de risco, a gente estabelece ali em determinadas localidades qual é o risco esperado, qual é o tipo de evento que está ali estabelecido, qual é o perfil epidemiológico daquela população, do que ela morre, do que ela adoece, né? Como eles nascem, quais as condições de vida que estão ali presentes. Só que quando ocorre um desastre, ou um evento climático extremo, ou uma pandemia, como a gente acabou de viver, aquele cenário que a gente conhecia, ele se transforma. Então, você precisa novamente fazer uma reavaliação de todos os fatores que influenciam as condições de vida daquela população para que você consiga atualizar o seu cenário de risco, porque uma ocorrência ela vai produzir novos cenários. Só negativo? Não necessariamente. Muitas vezes a adoção de medidas de reabilitação e reconstrução muda a perspectiva de uma determinada localidade. Essa experiência é muito reduzida no Brasil, né? A gente vê mais a recorrência de cenários com mais vulnerabilidade, mas com políticas públicas é possível você mudar os cenários para um contexto mais positivo. E isso é uma constante que a gente tem sempre que estar pautando e sempre colocar em diálogo e sempre demandar nos espaços que sejam possíveis a gente fazer essa demanda. E eu acho que o núcleo é uma oportunidade enorme do SEBS começar a pautar esse tipo de demanda para que a gente conviva com esse risco, estabeleça estratégias para redução do risco e, quando da ocorrência de um evento que possa gerar uma emergência, a gente aprenda com ele e comece a criar melhores perspectivas nesse novo cenário de risco e não cenários mais vulneráveis. Para a gente pensar nesse risco, a gente tem que pensar nos eventos, nas ameaças que estão estabelecidas ali naquele território, nas suas mais diversas tipologias, né? A gente tem que pensar na população que está exposta a essa ameaça, o grau de vulnerabilidade é uma premissa básica que está em qualquer fala de quem trabalha com mudança do clima, que as pessoas não sofrem da mesma forma, elas não são impactadas do mesmo jeito por um mesmo evento. Quanto mais vulnerável, maior o impacto. Então, reduzir vulnerabilidades é uma coisa imprescindível para que a gente reduza os impactos de ocorrências relacionadas à mudança do clima na saúde e no modo de vida das pessoas. A gente também tem a questão da preparação e da capacidade de atuação. Você pode reduzir o risco reduzindo vulnerabilidades, aumentando a capacidade instalada para atuar de uma forma oportuna, de preferência com ações preventivas, com ações que elimine ou ao menos minimine esse risco, mas caso isso não seja possível, que seja viável uma atuação oportuna quando da ocorrência da emergência. Esses são elementos que são essenciais para a gente ter em perspectiva quando a gente fala de cenários de risco. E políticas públicas, elas se estabelecem em múltiplas temáticas. Eu trouxe aqui só um exemplo, fazendo um recorte pensando na gestão de risco de desastres no contexto de saúde e ambiente, né? Olha o tanto de setor, e essa não é uma lista exaustiva, você pode ter diversos outros atores que não estão listados aí, que podem estar envolvidos, e dependendo da localidade que você estiver olhando, por isso que a gente fala que o olhar para o território é essencial para a gente pensar em políticas públicas no contexto de saúde e ambiente. Você pode elencar diversos outras estratégias, outros atores, outras políticas envolvidas. E o ciclo de políticas públicas ele está em constante mutação, né? Para que você paute
uma política pública como prioritária, você tem que identificar o problema, negociar para que esse problema entre como prioridade na agenda governamental, porque a partir dessa entrada em prioridade é que você vai conseguir desenvolver programas e projetos para lidar com aquele problema. Só que isso exige para que você paute, por exemplo, um gestor, um parlamentar, o Congresso Nacional, uma prefeitura, uma Câmara de Vereadores, uma Câmara de Deputados, você precisa de subsídio. E para se ter subsídio, você precisa fazer análise de situação, você precisa ter conhecimento da problemática em si para fundamentar o argumento para que seja possível colocar essa problemática na pauta prioritária, né? Isso é um desafio muito importante e não só no campo dos centros de estudos e pesquisas, mas no campo governamental, no campo comunitário, é importante compreender esses processos, porque não se define uma política pública do nada, né? Óbvio que se um gestor ou se um governante ele tem uma pauta prioritária, ele vai pautar a política pública que ele quer que seja prioridade. Mas a gente tem espaços que, principalmente no SUS, para se pleitear a priorização de determinadas políticas ou programas. E com isso, como a gente tem uma atuação muitas vezes incipientes em algumas situações, a gente não consegue elevar ao nível de uma política pública no âmbito da saúde uma pauta que é prioritária como problema na sociedade, mas que não consegue argumento suficiente para entrar como pauta prioritária na política governamental. Então, conhecer esses processos e esses elementos é essencial para que a gente estabeleça um processo de demanda qualitativa de problemáticas para se estabelecer como pauta governamental, né? Desde a formulação até a avaliação, porque isso também é importante. Às vezes se publica uma política pública e ela não se materializa, porque ou se publica e não empenha recurso para isso, ou se publica e a estratégia de implementação não é adequada. Então, tem diversos elementos que estão aí estabelecidos. E a gente deve sempre lembrar da nossa organização federativa, né? Que perpassa pelos entes federal, estadual e municipal. E as políticas públicas sempre permeiam nesses três entes federativos. E o território é onde acontecem as coisas. Não adianta a gente publicar uma lei e essa lei não chegar nas comunidades, que é lá no município. Então, é extremamente importante que a gente paute todos os entes envolvidos nesse processo para que a gente consiga que uma problemática que foi estabelecida e reconhecida como importante se estabeleça como uma política pública e que essa política pública consiga chegar no território. Senão a gente vai ter uma política pública que não vai ter uma efetividade. Esse é um outro desafio. Eu trouxe aqui um exemplo de influências de processos e políticas públicas, porque quando a gente fala disso, a gente tem que compreender que não é uma linha estanque, nem uma temática específica que perpassa por todos os processos. As coisas estão acontecendo de forma paralela e ao mesmo tempo. Então, as influências estabelecidas entre uma temática e outra, elas estão em constante interação. Então, eu trouxe um exemplo, por exemplo, aqui, de políticas públicas de defesa civil, saúde, ser influenciadas por ocorrências de desastres e também norteadas por decisões em âmbito internacional. A gente vive discutindo todo o tempo a Agenda 2030 e todos os precursores da Agenda 2030, e isso influencia as decisões em âmbito nacional, né? Isso influencia a implementação de políticas públicas, a priorização de pautas. A gente tem que ter isso em perspectiva também. A ocorrência de grandes desastres também influencia a adoção de medidas de políticas públicas. Aqui, por exemplo, a gente tem diversos marcos internacionais que foram adotados no âmbito da ONU que influenciaram políticas públicas nacionais. No campo da saúde, da assistência social, da defesa civil, só para trazer um exemplo, pode ter influenciado também diversos outros setores. Ocorrências de desastres também influenciaram políticas
públicas estabelecidas. Por exemplo, a criação da própria Defesa Civil, do Fundo Nacional de Proteção e Defesa Civil, a própria criação do CEMADEM, o estabelecimento de áreas de saúde e ambiente no âmbito do Ministério da Saúde, de programa de atuação em situação de desastres do Ministério da Saúde, foram influenciadas por ocorrência de desastres. Então, é sempre bom a gente ter em perspectivas que os processos que caminham paralelos, eles podem influenciar a tomada de decisão e a gente precisa também organizar estratégias para estar atento a esses processos, para ter um cunho mais participativo, como que agora está acontecendo com a elaboração do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, com a revisão do Plano Nacional de Adaptação à Mudança Climática. Todas essas são oportunidades de participação para que a gente leve um discurso qualificado com demandas da realidade que está presente nos territórios. Eu fiz aqui uma síntese do histórico de saúde e ambiente no Brasil. Eu não vou ficar reperpassando por todas elas, mas aqui tem alguns elementos que eu gostaria de destacar. Primeiro, que a discussão de saúde e ambiente ela é muito antiga, né? A gente vem lá dos aspectos de quando você começou a pensar que o adoecimento poderia vir de algo que estava presente no ambiente, né? Então, quando a gente passou para a discussão de sustentabilidade, lá na década de 70, ela já estava bem fundamentada, e a gente teve a Conferência de Estocolmo, onde isso passou a fazer parte da agenda governamental, como uma estratégia realmente relevante e pautada como políticas a serem estabelecidas em âmbito governamental. Então, com essa entrada nessa discussão com uma pauta mais proativa e com todos os movimentos que estavam pleiteando que a sustentabilidade deveria permear as políticas públicas, a gente tem ela presente de forma muito constante na nossa Constituição e, a partir de então, desencadeou diversas estratégias no âmbito de políticas públicas, né? Nós temos um rol gigantesco de discussões, de movimentos que conseguiram inserir a área de saúde ambiental no âmbito da política de saúde, né? Então, lá em 2000, a gente teve pela primeira vez uma área formal dentro do Ministério da Saúde que trata de saúde ambiental, que foi a Coordenação Geral de Vigilância e Saúde Ambiental, materializando todo um processo de discussão anterior da importância de se olhar para o ambiente, porque no ambiente existem fatores que influenciam, que determinam ou condicionam as condições de saúde, né? Então, esse é um discurso que está presente há muito tempo e que tem muitas evidências da sua importância no campo da saúde pública e no campo do Sistema Único de Saúde. Agora a gente tem uma discussão que não é de agora, a discussão de mudança do clima já vem há bastante tempo. O primeiro relatório do IPCC foi em 1990, e para se ter um relatório em 1990, essa discussão é muito anterior a isso, ele já alertava para os impactos no ambiente ter implicância sobre a vida das pessoas. E lá em 2007, ele afirmou que a gente estava vivendo mudanças climáticas e que isso seria impactante para o modo de vida e para a sustentabilidade do planeta, colocando em xeque, inclusive, a sustentabilidade da vida no planeta, né? A partir de todas essas discussões, e principalmente desse relatório de 2007, a agenda de mudança climática entrou como política pública na agenda governamental brasileira, né? A partir daí, a gente teve a publicação da Política Nacional de Mudança do Clima, o Ministério da Saúde começou a discutir e atuar de forma mais relevante na agenda de mudança do clima, e ali entre 2008 até 2010, 2011, a gente teve uma agenda muito forte nessa temática, uma discussão muito importante do ponto de vista de política pública. Depois, até 2016, a gente seguiu com essa agenda, num ritmo um pouco menor, mas se estabeleceu ali o Plano Nacional de Mudança do Clima. Existe um vácuo entre 2016 até os dias atuais, porque, inclusive, nesses primeiros 6 meses, 8, né, da gestão do atual governo, do governo Lula,
a gente ainda não conseguiu materializar realmente uma estratégia, isso no campo da saúde, em outras agendas também está em andamento, que colocasse a pauta de mudança climática efetivamente em discussão novamente, né? Ainda não conseguimos restituir o funcionamento do Comitê Interministerial de Mudança do Clima, que é quem tem a responsabilidade de articular todas as políticas setoriais. Então, essa é uma agenda que ainda está em andamento e essa é uma ótima oportunidade para a gente pautar e colocar esse movimento para ganhar mais força, né? Recentemente, essa semana, segunda-feira, o Ministério da Saúde organizou um evento para discutir o El Niño e os impactos na saúde, e permeado com essas discussões, diversos outros estão em andamento sobre a retomada da agenda de mudança do clima. Então, eu acredito que aqui a gente tem uma oportunidade de retomar essa agenda e pautar ela de forma mais incisiva. E eu gostaria de destacar aqui também que a gente sabe pelo vazio que a gente passou nos últimos 4 anos de qualquer pauta que tivesse a ver com ambiente e sustentabilidade. Mas só que eu chamo a atenção que, na verdade, não foi apenas nos últimos 4 anos, porque nos últimos 4 anos nós tivemos inviabilizada qualquer estratégia que fosse nessa temática. Mas a gente já vem com dificuldades de colocar essa temática como política pública prioritária na agenda governamental desde 2015, 2016, a partir de todos os processos políticos governamentais que tiveram com a incursão do processo de impeachment da presidente Dilma e tudo que aconteceu depois. Então, de 2016 até hoje, nós temos essa agenda de mudança climática muito fragilizada. E agora parece que há essa perspectiva de que essa agenda realmente seja retomada e que a gente consiga dar alguns passos mais efetivos no sentido de trabalhar com os riscos que são estabelecidos pela mudança do clima. Bom, não é preciso dizer que, quando a gente fala de saúde, de ambiente e de mudança do clima, a gente não tem como fazer recorte em uma caixinha ou outra da saúde. A gente tem que falar de promoção, de vigilância e de atenção. Porque, como eu coloquei antes, no território, essas caixinhas, elas não existem. As vivências e as interações de todos os fatores que influenciam as condições de saúde estão presentes no ambiente e eles não estão perpassados por organogramas ou estruturas administrativas. Então, é cada vez mais importante a gente falar de articulação entre os diversos atores e as políticas públicas que estão envolvidas com saúde e ambiente, para que a gente possa ter a oportunidade de realmente atuar de forma efetiva, fazendo frente aos impactos que estão previstos com a mudança do clima. Um outro aspecto que eu acho importante a gente ter em mente no processo de discussão é que existe espaço para discutir atuação de rotina e atuação de emergência. A gente vem, nos últimos anos, muito pautado na discussão da preparação para atuar em emergência e de uma resposta mais efetiva. E a gente conseguiu avanços importantes nessa agenda, principalmente no Ministério da Saúde e em todo o Sistema Único de Saúde. No entanto, eu acho que a gente precisa retomar também a discussão da necessidade do fortalecimento do processo de vigilância, de monitoramento, de promoção da saúde, de preparação para atuar e fazer frente no cotidiano, para que a gente consiga ter no sistema de saúde um sistema que seja sensível para conseguir captar mudança nos comportamentos e nos fatores que influenciam as condições de saúde, em especial os fatores que estão presentes nessa relação saúde-ambiente, para que possa ser identificado e seja adotado medidas antes que ele se torne uma emergência. Então, eu acho que a gente tem duas linhas importantes aí de discussão e de atuação. Uma é você tornar a atuação na rotina mais apropriada, mais efetiva. Outra é você tornar a atuação na emergência, quando ela acontecer, de forma mais oportuna e mais rápida, com alertas precoces, com oportunidade de intervenção nos fatores de riscos que estiverem postos. Isso exige articulação,
Isso exige toda uma organização sistêmica, e o SUS, por si só, é uma organização sistêmica, e isso se combina com diversas outras políticas públicas. Então, essa transversalidade, ela é importante. O olhar multirrisco é importante, porque mudança do clima traz múltiplos riscos de impacto na saúde, então o olhar multirrisco é essencial para isso. E isso pautando sempre no olhar para o território. Por isso que olhar para múltiplas escalas é essencial na hora de falar de saúde, ambiente e mudança do clima. Esse é um desafio que é imprescindível se a gente quiser realmente trabalhar nisso como política pública efetiva. Por fim, a gente tem a oportunidade e o desafio também de compreender quais são as políticas públicas que estão envolvidas nesse cenário de mudança do clima. Que tipo de problema que a gente está enfrentando? Qual é o risco, qual é o perigo que esse problema vai trazer para a saúde? Porque não dá para resolver todos os problemas de uma vez, isso não é viável. A gente precisa conhecer aquele que tem maior risco para poder priorizar. É assim que se trabalha com política pública. Você não tem como resolver tudo de uma única vez. Você tem que estabelecer as prioridades. O que fazer, quem vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer e com que recurso vai fazer. Porque não adianta simplesmente só estabelecer as estratégias e não organizar o processo de trabalho para que isso seja possível ser executado com os recursos financeiros que estão disponíveis ou recursos financeiros que possam ser pleiteados. Ter essa consciência do recurso que se tem, e aí não só o financeiro, mas o recurso humano, o recurso material estabelecido, a capacidade instalada no território para atuar, é essencial que a gente compreenda. Então, essas são perguntinhas básicas que parecem, sim, fundamentais, mas que pode nortear a atuação com política pública para que a gente consiga priorizar as estratégias. O problema de mudança do clima e esses impactos no modo de vida e na sociedade, ele é gigantesco. Só que se a gente ficar olhando só para o tamanho do problema, a gente não consegue resolver. Então, conhecer aquilo que é prioritário, estabelecer uma hierarquia ou um ranking aí do problema prioritário para ser solucionado ou minimizado, é imprescindível no campo da política pública. E eu acho que grupos de discussão como esse têm essa oportunidade de fazer esses aspectos. Eu gostaria de compartilhar aqui com vocês dois sites que eu acho que são importantes para essa nossa discussão. Um deles é o Observatório de Clima e Saúde. Lá tem diversos estudos e pesquisas do contexto brasileiro, envolvendo doenças transmissíveis, envolvendo desastres, envolvendo qualidade da água para consumo humano. Então, exposição a poluentes atmosféricos. É uma página que está em constante atualização e que acaba aglutinando várias iniciativas de pesquisas que estão em andamento no país para diversas regiões brasileiras. Eu acho que vale a pena, para quem não conhece ainda, visitar. E uma outra é a página da elaboração do Plano Nacional de Mudança de Proteção e Defesa Civil, que tem um processo participativo em andamento e que podem se organizar ou divulgar com organizações da sociedade civil, com movimentos sociais, para que eles possam pleitear aí a colaboração e a representação nos espaços do processo participativo na elaboração do plano. Bom, por fim, eu gostaria de divulgar 3 livros que foram lançados recentemente. Eu trabalhei na organização, que é esse de mudanças climáticas, desastres de saúde. Um outro que eu acho que é muito interessante e que conversa muito com a questão de ondas de calor é esse livro Seca Silenciosa e Saúde Invisível, que trata a seca como um problema que muitas vezes é invisibilizado. Logo, os problemas de saúde decorrentes da exposição a essas situações de seca também se tornam invisibilizados. Eu acho que é uma discussão importante para a nossa consciência coletiva desse como um problema de saúde pública realmente. E um outro que é bem atual e conversa muito com o que a gente está falando aqui, que são desastres, velhos e novos desafios para a saúde coletiva. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. Desculpe me estender tanto na fala, mas eu fico à disposição para a gente trocar ideias e conversar e tocar essa agenda no grupo. E eu espero que
esse grupo abrace essa agenda mesmo, movimente ela e paute e participe de todos esses espaços para que a gente possa fortalecer ainda mais essa discussão. Obrigada. Obrigado você, Eliane. É, como sempre, com muito conhecimento, profundidade, domínio e experiência para compartilhar com a gente. Agradeço demais poder ter compartilhado um pouquinho disso, desse seu conhecimento, da sua experiência com a gente, e já respondendo às suas expectativas, nós é que esperamos que você componha e integre o núcleo. O convite para você falar com a gente, ele não era só para uma fala, ele está embutido também a participação no núcleo. E como você já está aqui, já está aceito, já está posto, não tem volta. Muito obrigada pelo convite. Claro que eu aceito. Mas bacana. Bom, eu acho que a gente podia, assim, enfim, fui anotando algumas coisas aqui, também circular um pouco a palavra, acho que para todo mundo também falar, assim, é, e eu acho que você traz elementos, assim, muito centrais exatamente do momento que a gente está, e também, assim, dos desafios que a gente tem, até para a reconstrução dessa agenda, né? Acho que como você bem colocou, assim, a gente tem um vazio aí, né, de 2016 até 2022 com... Agora, nessa questão do Brasil, eu gostaria de fazer também uma observação sobre isso. Uhum, Eu trabalhei no Ministério da Saúde durante muitos anos, ainda presto consultoria para lá, de uhum, forma mais pontual, mas trabalhei muitos anos. E acompanhei, eu saí do Ministério em meados de 2021, foi quando eu fiquei exclusivamente na UNB. E eu tenho acompanhado muito essa discussão e essa temática, esse lema, né, de reconstrução do governo do presidente Lula. E eu queria fazer uma observação que essa agenda de saúde e ambiente, principalmente dentro do Ministério da Saúde, as pessoas que trabalham nessa agenda, elas estão lá há muitos anos, né? Então, elas tentaram realmente ser resistência nesse processo de desconstrução e desmonte total do que a gente viu a pauta de saúde ambiental sendo estabelecida ao longo desses anos. E por isso que eu falei esses dias no evento que eu estava participando do Ministério da Saúde, e vou falar aqui também, porque eu acho que é importante a gente ter isso em perspectiva, que a gente precisa pensar num processo de reconstrução, mas a gente tem que pensar num processo de construção resiliente. E um processo de construção resiliente, inclusive um processo de construção resiliente, é pautado para a mudança do clima e saúde. E por isso que eu tomo a liberdade de usar esse termo para a gente falar que a política de saúde ambiental no Ministério da Saúde, ela passou por um vazio completo agora por não estar na pauta de priorização da gestão governamental. Mas pessoas lá dentro estavam lutando para conseguir manter as suas atividades e conseguir manter ao menos o que já tinha conseguido nessa temática. E por isso que eu coloco que é sempre importante, em novas gestões, a gente considerar a base do que já foi construído, porque senão a gente começa a reinventar a roda e criar o novo por desconhecimento que esse novo já existe uma base. Então, a gente sempre tem que procurar com temas sensíveis como esse, como mudança do clima, com saúde e ambiente, conhecer e partir do que já foi estabelecido. E eu coloco isso com dois aspectos. Um deles é para que você não parta do zero, porque já existe uma base estabelecida. E um outro é que você pense se na sua gestão, a partir daquele momento, você quer continuar com a mesma pegada de administração pública que tinha até então, porque também é uma oportunidade de transformação e de melhoria, né? Essa agenda está em constante transformação. Mas eu gostaria de fazer esse registro, porque eu tenho visto muito essa questão da reconstrução, e muitas vezes eu tenho visto uma fala e um discurso de reconstrução como se ninguém no Ministério da Saúde tivesse sido resistência. E aí eu faço a defesa dos meus colegas do SUS que foram resistência nesse processo que foi
terrível, né, para quem briga pela saúde pública no Brasil, em especial para quem briga pela agenda de saúde e ambiente. É isso. Assim, eu preciso dizer que eu fico até um pouco emocionado escutando você fazer esse registro, porque eu ia, talvez de uma forma um pouco mais não tão incisiva e enfática, no bom sentido que você fez, porque o meu ponto era exatamente esse com relação ao vazio. Né? Eu acho que assim, a gente vem aí nos últimos 8 anos de uma agenda, né, de desmonte, né, que se consolidou principalmente, né, nos últimos 4 anos, mas ela não é recente, ela não é só desses 4 anos. E ao mesmo tempo, quando a gente coloca, né, numa linha do tempo, né, a constituição da área, né, da saúde ambiental é muito recente no próprio Ministério. Né? Sim. Você imaginar que uma área que surge ali no início dos anos 2000 e pouco mais de 10 anos, né, já vem uma agenda de desmonte, né, de ataque a essa área, né, o que foi possível e o que nesse período todo foi resistir com o que deu da forma que deu, né? E o que eu ia colocar, adicionando a isso, também não vamos esquecer das condições de trabalho dentro do próprio Ministério da Saúde, que são extremamente precarizadas, né? A maior parte da força de trabalho do Ministério da Saúde tem vínculos precários, né? E aí, como resistir nesse cenário, né, de um ataque tão incisivo como foi, né? Vamos lembrar que, né, CONASC, o Ministério da Saúde, né, a própria CONASC foi desativada, O CONAMA. CONAMA, o Ministério da Saúde foi retirado, e inclusive foi retirado por esses movimentos de resistência, né? Então, eu queria pontuar exatamente na linha do que você trouxe, porque assim a gente tem, né, um desafio de uma área muito é, complexa, não é fácil, de fácil entendimento, de fácil compreensão dessa relação, né, para os profissionais, principalmente nos territórios. Eu acho que né, que você colocou muito bem, eu acho assim, né? No território a coisa não se faz por caixinhas, né? O profissional, a profissional que está atuando ali, seja na vigilância, principalmente na vigilância, né? Na assistência a gente tem um pouco uma outra lógica, mas principalmente na vigilância é quem está responsável por cuidar de toda a parte da vigilância epidemiológica, da vigilância sanitária muitas das vezes, e aí quando sobra um tempo, se é que sobra um tempo, ele vai desenvolver as ações relacionadas à vigilância e saúde ambiental, né? Então, a gente tem um desafio muito grande, né, de dar capilaridade, de estruturar essa área, pensando fora da caixinha, né, que gostei muito disso, né, da dinâmica do território enquanto uma questão de se pensar fora da caixa, de se pensar esse território e uma política de saúde ambiental a partir do território, não o contrário, assim, né? E aí, qual política de saúde ambiental que a gente precisa, né, nesse contexto, né? Assim, na sua linha do tempo, ali naqueles marcos que você trouxe, né? A gente teve ali uma primeira tentativa de construir uma política nacional de saúde ambiental de 2005, que isso não avançou, né? Até porque logo na sequência você já vê ali toda uma estratégia de desmonte. A primeira conferência de saúde 2009. ambiental de 2009, assim, então é o que você falou, assim, a gente não está partindo do zero. A gente precisa refletir no contexto atual, no cenário atual que a gente está, qual é a política que a gente vai estruturar a partir, né, dessas bases, assim. Porque, e aí eu fecho um pouco as minhas considerações, assim, porque é bem isso que você falou, assim, a gente estabelecer as estratégias, as diretrizes, mas não estabelecer as condições, os mecanismos para se efetivar e construir isso, né, no território, a gente vai ter belos e bem estruturados planos de ação, de mitigação, enfim, planos setoriais, mas sem que isso se traduza efetivamente em ações nesses territórios e a partir desses territórios, né? Assim, então, a gente tem uma área relativamente recente com desafios complexos enormes, né? Como você bem colocou, a pauta das mudanças climáticas, ela não é uma pauta de gerações futuras, né? Ela é uma pauta para agora.
né? E a gente tem todo um sistema para ser orientado, organizado, estruturado para atuar frente a esses desafios. E aí eu fecho por aqui, assim, a Carmen Frois, que é né, uma né, pesquisadora, professora, especialista na área também de saúde ambiental, tem um texto que ela publicou fazendo um pouco do retrospecto e fazendo uma discussão sobre os ODS com relação às exposições ambientais. Era isso, né? A gente, até pouco tempo atrás, quando se falava em saúde ambiental, estava muito relacionado àqueles riscos tradicionais, né? Ou seja, escassez de água, saneamento e etc. Agora não, a gente está lidando com mudanças climáticas, poluição atmosférica, exposição a resíduos tóxicos, né? Que, em decorrência de todo o nosso né, processo de desenvolvimento adotado, enfim, modelo de desenvolvimento adotado, e é isso tudo junto, né? Esse é o nosso grande desafio, né? As questões relacionadas à mineração, alguém colocou, a Edna colocou no chat aqui, enfim, esse é o nosso desafio, mas como construir, né, fazer esse processo de reconstrução sem perder de perspectivas as nossas bases e qual é o caminho que a gente vai trilhar. Então, acho que é isso que a gente quer propor e avançar com a constituição do núcleo. Mas eu paro por aqui, já vou passar também um pouco para o André, estou vendo que ele já está com a mão levantada, senão eu vou ficar falando muito, que eu gosto muito do tema, mas vamos lá. Oi, pessoal, boa noite. Muita alegria. Consegui, viu, Sérgio? Consegui dentro de um esquema. Entrei no Uber, coloquei o fone de ouvido, não falei nada. Já fiz o check-in, já estou dentro do quarto aqui no hotel em Brasília. Olha, Leandro, peguei bastante, mas não deu. Acho que, inclusive, será um bom. Farei bom proveito do seu slide se você o compartilhar. Eu acho que tem muita informação. E assim, me apresentar, né? Eu estou atualmente na diretoria do SEBS, mas a minha militância está no campo, digamos, da saúde, mas de uma promoção da saúde no campo do debate, da participação em favelas e periferias, né? Esse seria, digamos assim, o meu recorte. E achei super pertinente, tá aí a Maria Lúcia aí, companheira do outro núcleo do SEBS de saúde urbana, que tem muito a dialogar conosco, né? Eu acho que essa coisa do território é fundamental, né? Porque eu vou falar a partir do Rio de Janeiro, mas eu acho que esse é um cenário que dá para a gente pensar Brasil, né? Eu acho que a gente tem aí um cenário, né? O Brasil é um dos países de maior desigualdade social e acumulação de riqueza. Isso se reflete em uma série de questões que você mesmo colocou aí, na forma pela qual a política pública é implementada. E, nesse sentido, a gente tem diversos territórios marcados pelas injustiças ambientais, pelo racismo ambiental, que é, inclusive, linha da mesma literatura, as zonas de sacrifício, né? E que no Rio de Janeiro a gente tem as favelas como grandes exemplos disso, né? Então, assim, a questão ambiental e impactando na vida das pessoas, nos grandes centros urbanos, pelo menos na partir da década de 50, quando começa a haver aquela virada, né, de povoamento das cidades, né, o Brasil deixa de ser da transição dos anos 20 para os anos 50, 60, há uma mudança de cenário e os centros urbanos passam a ter uma produção de cidades desigual, refletindo essa desigualdade nacional e produzindo aí zonas de sacrifício, né, um urbanismo de risco, colocando as pessoas para adoecer. E aí eu concordo plenamente, acho que assino embaixo que precisamos incidir junto ao SUS para a construção de políticas públicas. Mas eu queria fazer uma provocação, e não é para responder, porque eu acho que não é uma resposta. Acho que no lucro, talvez, a gente até desenvolva uma linha de ação. Que é no sentido, né, desde lá da Conferência de Adelaide, né, de promoção da saúde, chegando aí até as recentes falas de nossa Minísia, né, é, quanto à centralidade da saúde em todas as políticas públicas. E aí eu percebo que, às vezes, como eu não sou, minha formação originalmente não é do campo da saúde, eu posso dizer que há uma percepção, às vezes, de outro campo, de uma certa arrogância nossa, de querer impor uma determinada agenda, né? Ou determinadas agendas sobre determinados assuntos. E aí eu acho que o grande desafio que a gente tem, talvez, Sérgio, é construir aquele slidezinho que ela coloca, né, da questão do subsídio para as políticas públicas, também para fora da saúde, e fazer esse advocacy para fora também, né? Porque eu acho que no nível do território, e aí tem um debate que é fundamental,
até a nível das escalas e das formas de pensar território, existem às vezes divergências que precisamos encontrar consensos. Por exemplo, a galera, uma certa galera, né, digamos assim, que trabalha com a questão ambiental, usa muito a territorialidade da bacia hidrográfica, por exemplo, né? É uma boa territorialidade para se pensar um monte de coisas. Mas a saúde assume uma outra perspectiva de espacialidade, que eu às vezes até digo que nem é territorialização, tá? Eu acho que há muita espacialização da política pública, mas territorialização eu acho que às vezes é mais um eufemismo, né? Você não tem muito crítico, mas é o que eu percebo quando eu observo e analiso algumas dessas, né? E aí eu acho, queria colocar aqui para depois a gente pensar, Sérgio, queria depois até voltar no núcleo para pensar, é que essa intersetorialidade tão demandada, né, essa centralidade de políticas públicas territorializadas, saudáveis, no nível do território, né, ela tem que enfrentar também uma escassez de participação social, porque eu acho que o outro grande segredo, além da mobilização, né, do subsídio, é a mobilização popular para fazer incidir essa política pública, né? Então, por exemplo, no Rio de Janeiro hoje está acontecendo uma discussão da atualização do plano diretor. Olha, eu vou te arriscar, Eliane, que parte importante de atores sociais da saúde que trabalham com vigilância, trabalham com epidemiologia e que circulam, né, ainda que nessa recém-pavimentada saúde e ambiente, não estão participando desse debate. E assim, e aí, quando o plano diretor for aprovado, né, pode ser que o leite já esteja derramado, e aí a gente perde a tal janela de oportunidade. Então, a minha provocação aqui, Sérgio, talvez seja, como é um primeiro momento de núcleo, e aí eu estou concordando, eu não estou discordando de nada, não, estou chamando a atenção para alguns pontos a partir do meu lugar aqui, a partir da minha paróquia, né? Que eu acho que a partir daí, eu acho que a gente precisa pensar também em como capilarizar, além de olharmos para os outros campos das políticas, também como a gente capilariza isso em outros níveis, no nível do território, para a população, especialmente essas que estão nos territórios de injustiça ambiental, que são as favelas, periferias, né, conjuntos habitacionais, que inclusive semana que vem o IBGE acordou e vai rediscutir o tema aglomerado subnormal, né? Então, assim, eu acho que é nesse sentido que eu acho que talvez a gente possa também contribuir. Como é que a gente mobiliza? Porque o morador de favela, há anos, ele acompanha, por exemplo, pensar Fiocruz e pensar do lado Manguinhos e Maré, há anos eles enfrentam problemas ambientais. As ilhas de calor para eles são uma retórica, a questão de inundação é uma retórica, porque normalmente quando esses eventos acontecem, talvez seja semelhante à questão da seca do Nordeste, né? Acaba sendo algo tão recorrente que sai de uma agenda de emergência, né? E aí o poder público meio que acaba naturalizando como se fosse algo natural e a gente sabe que não é, né? Então, assim, então acho que talvez a minha contribuição seja um pouco nesse sentido. Parabéns e espero também estar me colocando à disposição aqui para somar, Sérgio, nesse debate, nessa construção, da gente fazer o debate saúde, ambiente e emergências climáticas no nível macro, e também, quem sabe, a gente fazer um bom intercâmbio lá com o Núcleo de Saúde Urbana, que Maria Lúcia está me cobrando a minha presença lá para ela não ficar com ciúme aqui, pô, por que eu aceito aqui primeiro e não aceito lá? É isso, pessoal. E aos demais colegas aí, um grande beijo. Marcelão, um abraço, amigo. Estou te vendo aí agora na câmera. Valeu, Sérgio. Valeu, André, maravilha, obrigado. É, Eliane, você quer fazer algum comentário, alguma consideração? Então, As excelentes colocações aí, provocações do eu, André, eu gostei bastante. eu acho que o que o André coloca, ele traz bastante pontos para a gente fazer uma reflexão. Pense na complexidade da gente pensar o território, isso falando como recorte político administrativo, não como território vivo, como prega Milton Santos, né? Mas pense no território brasileiro para estabelecer política pública do ponto de vista político-administrativo mesmo, com todas as suas organizações interfederativas e tal. É muito desafiador a gente conseguir pegar uma temática, estabelecer uma política a partir de uma lei e fazer com que essa lei se desmembre e se desdobre em iniciativas, em ações que cheguem lá nesses territórios com todas essas múltiplas e imensas diversidades e vulnerabilidades, né? Você está citando as comunidades, a problemática da favela, a problemática da questão urbana, a problemática do ordenamento territorial, mas também
Eu posso elencar a problemática dos ribeirinhos, a problemática dos indígenas que estão deslocados, a problemática das pessoas que estão em situação de seca e estiagem, da população em situação de rua. A gente tem tantos grupos que a gente precisa olhar quando pensa política pública, e eu acredito que olhar do ponto de vista global, você não consegue alcançar essa diversidade. Por isso, eu realmente acho que uma política pública ela só é efetiva quando ela é absorvida a partir da realidade da dinâmica local. Local. E local eu estou falando desde uma comunidade até um município, nos nossos 5.570 de diversidades tão gigantescas, nos nossos 27 estados de diversidade tão gigantesca. Então, é muito desafiador. É por isso que eu acho que a gente sempre tem que ter em mente essa problemática, e aí eu ressalto a importância do movimento social, a importância das lutas pelas agendas para serem prioritárias, porque só assim a gente consegue visibilidade em políticas públicas, né? E mesmo assim ainda é difícil, né? Mas eu acho que refletir essas realidades que estão tão presentes nesse território vivo é essencial e a gente precisa fazer muitas vezes uma releitura do que já está posto, porque como você mesmo colocou, às vezes no processo de elaboração não se vê a importância da participação e de se pleitear a visibilidade ali, mas quando é publicado, aí vem e percebem que perdeu aquele momento e tem que fazer uma releitura e uma adaptação a partir do que já está posto. Eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente ter em perspectiva mesmo. Eu só complementaria com alguns comentários só apenas, eu acho que é bem por aí, assim, André, você tocou em 3 pontos, assim, essa questão do advocacy para, né, para fora, para a gente dialogar para fora com a saúde. Eu vou dar um exemplo pessoal aqui, mas só para ilustrar um pouco isso, assim, durante um período eu trabalhei fazendo numa consultoria para o Ministério Público Federal, para o desastre, relacionado ao desastre da Samarco. E aí, num evento, num workshop interno que a gente estava fazendo, com todos os atores ali que era gente da saúde, da área da proteção social, infraestrutura, enfim. E aí, eu comentei exatamente, falei, olha, e a saúde era sempre deslocada, colocada como um componente específico, especializado, e que, como se não tivesse muita coisa a ver com essas outras questões. Falei, olha, gente, vocês precisam começar a pensar a saúde como uma espécie de sentinela de todo esse processo. Aí as pessoas não entenderam, olharam assim um pouco, eu falei, porque, por exemplo, as pessoas que, né, foram atingidas por esse desastre, se elas não tiverem, né, um processo de realocação, enfim, de reassentamento oportuno, adequado e efetivo, isso vai refletir em todas as dimensões da vida das pessoas, da saúde mental, por exemplo, né? As condições ambientais não restabelecidas, né, acesso à água, e quando nós estamos falando de acesso à água, não é só, principalmente a gente está falando de populações ribeirinhas e tal, não é só o acesso à água no sistema de abastecimento, mas é acesso à água para todas as dimensões da vida dessa pessoa. Isso, de alguma maneira, vai se refletir nas condições de saúde dessa pessoa e vai se manifestar, inclusive, enquanto uma condição de saúde, né? E assim sucessivamente. Então, eu acho que esse é o desafio posto para a gente, assim, a gente tem que saber dialogar e como mostrar, porque nem para a gente da saúde, às vezes, essas interações, essas relações entre saúde e ambiente são muito óbvias, mas como você bem pontuou, às vezes elas são entendidas apenas enquanto um espaço de disputa de recurso, de política, de agenda, né? Então, acho que tem essas questões, assim, e eu não vou me estender mais, assim, mas essa questão da escassez né, a escassez da participação, ciência política, o pessoal da ciência política discute muito, né, o custo da participação. É, eu, e eu acho que a gente, né, adotou e estabeleceu um modelo, né, pós aí 88 pautado na construção de políticas públicas participativas, mas a gente não pensou no custo da participação para essas pessoas, né? Porque é isso, assim, essas agendas se multiplicam, as demandas de participação se multiplicam e a gente não pensa
como que esse custo da participação afeta essas pessoas, né? E aí a gente acaba inviabilizando a participação delas. Então, acho que repensar esse modelo de participação de forma que ele possa é, garantir a participação de fato dessas pessoas é um desafio muito grande que a gente tem, assim, né? Porque, né, é isso que a Eliane falou agora no final, a gente pode pensar esse território a partir de vários aspectos, várias perspectivas, né? Você deu exemplo aí da sua atuação nesses territórios de exclusão. A gente tem territórios com conflitos ambientais colocados pelos grandes empreendimentos, né? Em que, por exemplo, a escassez de água, ela se dá por porque a oferta de água está sendo toda capturada por um grande empreendimento industrial. Enfim, então tem vários territórios a serem pensados aí. E sim, de fato, a gente está contando com você contribuindo com o núcleo, mais do que essencial essa sua contribuição. Maria Eneida, que eu estou vendo que está com a mão levantada ainda. Tô. Oi, boa tarde, boa noite a todos, né? Aqui nesse grupo novo, eu conheço pessoalmente só o Carlos e a Ana Tereza. O restante é novidade para mim. Muito prazer a todos. Foi uma delícia, né, ouvir a Eliane, né, a fala dela e tudo mais, e de vocês também. Participar dessa reflexão, participar desse momento, para mim é bastante importante, né? E me anima bastante. Eu queria só dar uma contribuição que eu achei importante, de repente, colocar mais uma pitada, que não é tão pequena, na complexidade desse campo, na complexidade da reflexão, né, das reflexões que a gente precisa pautar para pensar numa política nacional de saúde e ambiente, né? E, de acordo totalmente com o Sérgio Rossi, com o texto dele que eu estava lendo, que saiu no Outras Palavras, é urgente mesmo, né? É urgente e existe a tentativa já há mais de uma década, né? Quer dizer, eu acho que há duas quase, e sempre retrocedendo, indo para trás e tudo mais. Então, é urgente mesmo. E é urgente não só pelo que a gente está vendo, né? Mas pelo que a gente conhece do que vem, de todo o processo, desde a Revolução Verde e tudo mais. E aí, só apontando assim, um pouco da contribuição que eu gostaria de dar, né, aqui, eu sou aqui do campus de Chapecó, da Universidade Federal da Fronteira Sul, e aqui eu ministro aula, um dos temas que me foi passado já 8 anos atrás, e que eu venho trabalhando todos os anos, né, é saúde e ambiente. Foi onde eu comecei a aprender e me apaixonar, né, por esse campo, inclusive. E aqui em Chapecó, a gente trabalha muito com a questão da alimentação e da agricultura, né? Então, assim, e é essa contribuição mais específica que eu gostaria de dar nesse núcleo, nesse momento, né? Eu trabalho com o professor Antônio Andrioli, né? Ele é um pesquisador, não sei se alguém conhece, ele é um pesquisador da área de saúde e ambiente, né? Na área ambiental, e trabalha com alimentação e agricultura, né? Agricultura transgênica, ele é um grande especialista em transgênicos, né? E na soja, e com a soja, né? Então, ele vem trabalhando isso já, toda a trajetória intelectual dele, acadêmica e política e tudo mais, no momento, né, coincidentemente, na semana que vem ele está indo para Genebra, porque ele foi convidado para passar, ele vai ficar uns 15 dias lá em Genebra, discutindo a tese dele, né? E qual é a tese dele? A tese dele está registrada num relatório, que foi um segundo relatório que ele fez para a ONU, né? O primeiro foi em 2009 e o segundo agora, que foi aprovado, e por isso que ele está indo. É um relatório paralelo, né, ao terceiro relatório do Brasil, né, sobre a implementação do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, tá?
Então, assim, esse relatório é direcionado, então, ao Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU. E qual é a tese dele? Que desde 2009, né, houve um agravamento da fome, do acesso à terra, da saúde, da contaminação, né, dos alimentos, das águas, rios, terras, o aumento extremo da pobreza, da dependência, né, e o desmatamento, né, da floresta nativa por conta da soja, né? E aí é esse vínculo que ele nos traz, né? E estou colando aqui para facilitar para mim e para vocês o entendimento, né? Então, aqui, estamos muito preocupados com esse desenvolvimento, que continuará aumentando com as novas medidas planejadas pelo governo brasileiro para expandir ainda mais a agricultura transgênica e, associado a isso, a conclusão do Acordo de Livre Comércio da União Europeia com o Mercosul, né? E só apontando, para mim é a primeira vez que eu vou começar a estudar e refletir a respeito do clima, né? Porque eu sempre estudo a causa de tudo isso que está acontecendo, né? Então, todos esses desastres, né? Para mim, estudar isso eu ainda não estudei, né? Então, é por isso também que eu me interessei nesse núcleo. Eu tenho estudado as causas. E aí, diz ele, como consequência desse desenvolvimento de organismos genéticos modificados geneticamente, né, os transgênicos, os direitos dos povos à autodeterminação, o direito à alimentação e o direito à saúde no Brasil continuam sendo violados em grande escala. E aí eu gostaria só de pontuar rapidamente só os tópicos desse relatório, porque o principal, eu vou começar pelo principal, ele pede, né, uma organização alemã e a Via Campesina aqui no Brasil, né, que esse é o estudo deles. Eles pedem que interrompa imediatamente o acordo de livre comércio da União Europeia com o Mercosul, pois ele levará a um agravamento ainda maior dos pontos mencionados acima. Quais os pontos mencionados acima? Que o governo brasileiro proíba legalmente o uso de transgênicos na agricultura do Brasil, interrompa imediatamente o desmatamento das florestas, garanta o acesso a alimentos, água potável e saúde para as pessoas mais pobres por meio de medidas urgentes, introduza a rotulagem de produtos livres de transgênicos para garantir a liberdade de escolha, garanta o acesso a sementes crioulas não patenteadas, garanta a posse de terra para pequenos agricultores e povos indígenas, assegure que os pequenos agricultores, as pessoas pobres, possam cultivar suas terras sem contaminação genética de seus vizinhos e sem a contaminação química do ar e da água pela pulverização de agrotóxicos das plantações transgênicas, e implemente a reforma agrária por meio da desapropriação de áreas em troca das dívidas dos grandes proprietários de terras, reduzindo a drástica proporção entre ricos e pobres e assim garantindo novamente soberania alimentar. E aí, finalizando, só já minha fala, solicitamos ao Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais que expresse sua preocupação com as violações de direitos econômicos, sociais e culturais causados pelo uso da soja transgênica no Brasil. 2, acolha as novas preocupações manifestadas em decorrência de um possível acordo comercial da União Europeia com o Mercosul. E 3, manifeste recomendações ao governo brasileiro para cessar imediatamente essas violações de direitos humanos. Ou seja, por que eu trouxe isso? Porque, como está na pauta o acordo, né, União Europeia e Mercosul, ele vai exatamente contra. Né? E ele trabalha contra esse acordo há muitos anos. E ele trabalha no parlamento alemão e no parlamento da União Europeia. Né? Os livros dele, os estudos dele e tudo mais, focam exatamente para esse lado. Então, assim, para a gente pensar, né, numa política nacional de saúde e ambiente, esse eixo também penso ser bastante importante e por isso que eu trouxe esse conteúdo aqui. É o que eu tenho estudado aqui para as minhas aulas.
Bacana, Maria Neida. Extremamente importante, assim, a gente tem constituído, inclusive relativamente recentemente, uma ação dentro da política de saúde de vigilância das populações expostas a agrotóxicos. E apesar de todo o desmonte, né, resgatando um pouco essa questão da resistência, né, foi um dos componentes, enfim, que com muita dificuldade foi colocado dentro do Plano Nacional de Saúde, né, e foi mantido, né, ainda que a Anvisa, junto com o MMA e dos governos anteriores tenham, né, passado a boiada aí do ponto de vista da liberação dos agrotóxicos, a gente conseguiu, a duras penas, manter alguma coisa, do ponto de vista, pelo menos, para executar e estruturar ações de vigilância em saúde dessas populações, por exemplo, expostas a agrotóxicos. Depois eu queria que você mandasse aí, compartilhasse esse relatório para a gente poder, né, se debruçar sobre ele, e essa com certeza vai ser uma pauta dentro dessa, dessa temática, né? Pessoal, eu estou aqui olhando a hora, falando em custo de participação, né? Imagino que é, todo mundo aí já esteja ou é, cansado e um pouco aí já com o custo do dia, mas também ao mesmo tempo aí, inclusive com a possibilidade de ter que desenvolver algumas outras atividades. Eu pergunto se alguém quer fazer mais alguma colocação, alguma consideração, e aí eu queria depois também para a gente fechar, dar alguns encaminhamentos. Acho que a reunião de hoje era mais para a gente, né, enfim, se debruçar e fazer um lançamento, uma discussão sobre a temática, para tentar, né, posteriormente montar aí uma agenda de trabalhos, um cronograma de trabalhos desse nosso núcleo. Eu estou vendo a Maria Lúcia com a mão levantada. Maria Lúcia, bom te rever. Pode. Sim, serei breve, parabenizar e saudar o núcleo, né, que se inicia agora, que inaugura, né, com uma temática tão importante. Dizer que somos co-irmãos, né, que trabalhamos numa uma área correlata. A saúde urbana tem que se preocupar bastante com as questões da discussão sobre a questão urbana, né, a forma de organização e ocupação dos territórios, e, e isso é para a gente bastante caro, né? Em alguns momentos, nossas temáticas certamente se cruzarão, porque também estamos falando sobre espaços e situações. Então, achar e novamente acentuar, né, a questão que o André Lima, este que nunca vem ao núcleo de saúde urbana, mas que não escapará, é que a questão da participação social, né, não somente a forma organizada, não é mesmo, André? Mas tudo que a gente precisa é que a população tenha mais acesso à informação e que possa, de fato, refletir, ter capacidade de refletir e decidir, né, sobre questões que parecem tão simples e que não vai mudar o planeta de uma hora para outra, mas que certamente vai ter um impacto importante, né, no cotidiano da vida e da cidade, né, e dos espaços, né, sejam eles urbanos e você fazer uma discussão sobre as queimadas no Pantanal, o que que eu tenho a ver com isso? Resposta: tudo, né? Porque e assim as pessoas têm aprendido muito com esses debates sobre esses espaços urbano, territórios, mudanças climáticas. Então, eu acho, principalmente, Sérgio, que o papel do SEBS, né, e seus núcleos é exatamente fazer com que esse debate alcance o máximo possível a sociedade, de forma democrática, como é a nossa a nossa plataforma de sempre, né? E que essas questões de saúde não sejam somente questões discutidas entre nós, pesquisadores e teóricos, mas sim que a gente consiga fazer a transformação dessas temáticas que são tão caras para nós
em termos teóricos, conceituais, enfim, de produção, que elas se transformem corriqueiras, normais, né, populares o suficiente para que tenha impacto de verdade na sociedade. Então, se a gente conseguir fazer isso, eu acho que esse é o espaço e é de fato a, a missão do SEBS, de nós, sebianos, é de fazer com que essa realidade se transforme e nós sejamos catalisadores desse processo também junto com a população. Por isso, a ênfase, a participação social. Então, esse é o compromisso do SEBS, Núcleo de Saúde Urbana, né? E certamente de vocês que vêm acrescentar também a essa missão tão importante, né? E é isso, saudar e dizer que é um prazer tê-los como parceiros. Maravilha, Maria Lúcia. Sem sombra de dúvidas, eu acho que são dois núcleos aí que é, vão ter que trabalhar. O Sérgio, o Carlos Oi, Silva já fez a foto oficial. boa pergunta. O Carlos é também o nosso fotógrafo oficial de reuniões, Eu além já de tudo tirei que ele. várias aqui, alguns prints já tinha dado como Ah, finalizado, mas posso fazer um outro. É que muitas pessoas saíram. Eu botei no começo, cheguei no meio, vou fazer um. Então fiquem todos bonitos aí. Fernanda, Zé Rubens, abre a câmera, se possível. Opa, a André também. André, eu estou com a foto dele. Bom, vamos lá. Opa. Tem algumas aqui. Tem a gravação, que certamente vai ficar aí também, né, o Sérgio? sim. Depois a gente pode disponibilizar ou não. Vou pedir para a área da comunicação trabalhar isso para passar para você. Eita, agora está todo mundo. Zé Rubem, deixa eu fechar essa coisa aqui do chat. Tá, agora tá todo mundo, viu? É, tá ótimo. A conexão aqui tá ruim, o Wi-Fi aqui não tá bom, não. É, muito bom. Acho que estamos com, Maravilha. com registro aqui, tá? Maravilha, obrigado, Carlos. Imagina. Mas, como eu estava dizendo, Maria Lúcia, né, são núcleos, são dois núcleos, são, né, duas grandes temáticas que é impossível não atuarem de forma conjunta, não estabelecerem aí, acho que eu gostei do termo aí do co-irmãos, acho que a gente pode adotar isso para esses dois núcleos sem sombra de dúvidas, e acho que o objetivo e o papel assim do núcleo, acho que né, dos núcleos de uma forma geral do SEBS, que né, você bem resgatou, estou vendo a Ana Teresa colocou aqui também algumas coisas no chat, que eu acho que sintetizam também um pouco, inclusive, o papel, né, e o que um núcleo do SEBS pode ser, né, a gente se divide né, em núcleos temáticos, como né, o núcleo de saúde urbana, o núcleo né, de saúde e ambiente, tem o núcleo de saúde trabalhador também, enfim, e também temos os nossos núcleos, né, espalhados aí pelos estados. Eu acho que temos um desafio, inclusive, de promover esse debate junto aos núcleos regionais também, né, até numa perspectiva de se o foco né, é o território, né, se o centro do mundo é o território, né, fazer são os territórios, né, fazer essa discussão também nesses núcleos regionais, assim. Então, porque a proposta dos núcleos, né, do SEBS é isso, né, ou seja, estava até colando aqui do nosso próprio site, né, ou seja, é um espaço de discussão, de geração, né, de produção de conhecimento, né, e também de análise política, exatamente para proposição né, de ações, de estratégias, para que a gente possa incidir e intervir no campo das políticas públicas e de fortalecimento do SUS. Né? Esse é o propósito aí da nossa entidade, consequentemente dos núcleos. Então, é com essa perspectiva que a gente
inaugura, lança esse núcleo, né, é claro que a gente vai estruturar a agenda de trabalho. Acho que tem um trabalho muito grande aí, André, enfim, todo mundo que se manifestou, é, trouxeram aí sugestões e contribuições para a gente pensar como incidir, né, de forma intra e intersetorial e também para fora, né, do setor saúde, né, com as nossas análises e principalmente as nossas proposições e os espaços de atuação que o SEBS, dentro dessa temática, vai buscar incidir, né? A Eliane também trouxe alguns espaços que a gente pode, enquanto núcleo, enquanto entidade, se integrar, participar e buscar incidir com a proposta do SEBS para essa agenda, né? Eu acho que é construir é, a proposta, né? As teses do SEBS, as teses do SEBS estão aí, as propostas que o SEBS, né, tem a partir das suas teses para essa agenda. Né? Então, é nessa perspectiva. Eu vou colocar aqui no chat. Eu criei aqui, enquanto a gente estava falando, um formulário no Google, bem simplesinho, e aí a ideia é pegar aqui, né, o nome, o e-mail e o telefone, para que a gente possa, né, todo mundo que está aqui interessado e querendo participar, seja participar das atividades do núcleo, seja receber as produções, as comunicações, enfim, as notícias aí que, enquanto núcleo, a gente vai desenvolver, para a gente ter esse canal de comunicação. A ideia é que a gente tenha momentos aí, uma agenda de trabalho com foco. Eu pensando em três grandes dimensões, né? Essa de análises, análises, proposições e de atuação no campo político. Acho que são essas três grandes dimensões que a gente, enquanto núcleo, pode atuar, ou seja, geração, produção de análise de conhecimento dentro da temática, né? O SEBS, o que o SEBS tem a dizer sobre essa temática, né? Elaboração de proposições, ou seja, se a gente está pautando discussões temáticas e de incidência para a estruturação ou reestruturação de políticas públicas, quais são as nossas proposições para esse campo? E a nossa atuação, né, enquanto entidade, enquanto movimento social, nos espaços de participação. Né? Então, a ideia é a gente construir uma agenda de trabalho a partir dessas três, vamos chamar assim, de três grandes dimensões, e aí tentar organizar isso de forma periódica, constante. Acho que o SEBS vem num importante trabalho de reativação e de fomento dos seus núcleos, né? Então, é esse o desafio que a gente tem. Ainda não vou, nesse primeiro momento, estabelecer uma periodicidade, propor aqui essa discussão, que eu acho que a gente pode fazer isso num outro momento, mas a gente tem uma perspectiva de ter, né, encontros aí periódicos para trabalhar nessas três grandes dimensões, vamos dizer assim. Mas no mais é isso, pessoal. Eu não quero tomar muito mais o tempo de todo mundo. Agradecer imensamente a Eliane pela disponibilidade de estar aqui conosco, de compartilhar aí toda a experiência e conhecimento que ela tem, né? Agradecer a todos e todas sebianos, né, e sebianas que estiveram aqui, né? A nossa entidade, ela é histórica do ponto de vista não só temporal, mas também daquilo que ela se propõe a fazer e desenvolver enquanto política pública, né, enquanto sistema único de saúde, né? Tá aí o nosso Zé Rubem, que, é, se eu não me engano, foi o nosso primeiro presidente, né, Zé Rubem? Então, é, firme e forte conosco aí, Exatamente. contribuindo 76 a 79. exatamente. Tal, talvez aí no período mais violento e turbulento da nossa Sérgio, você está me ditadura. ouvindo? Sim, sim, Sérgio, sim, te escutando, Zé tá, Rubens. tá me ouvindo? Sim, você nos escuta? É, não, é o seguinte, eu tentei, copiar, ouvindo, eu tentei copiar
o link para você enviasse depois, né? No seu e-mail específico, esse, esse, esse formulário para todos, viu? É, para que pelo menos eu possa preencher, viu? É, e naturalmente eu queria aproveitar o conhecimento do seu e-mail para fazer umas sugestões, tá bom? Ma- Maravilha, Zé Rubem. Eu Alô? vou. Oi, Não oi. ouviu, né? Sim, sim, te escutamos, Zé Rubens. Acho que você que não está escutando a gente aí. Deve estar com Não, algum problema. agora eu estou escutando. Eu acho Ah, que eu estou com um problema de inconstância aqui do- da internet. sim. Não, nós conseguimos te escutar perfeitamente. Eu vou compartilhar o link do formulário e vou te enviar diretamente o meu e-mail. Eu vou deixar no chat aqui também, mas eu posso compartilhar também para você no WhatsApp. Eu deixei, eu deixei aqui É, o meu e-mail. vocês, por gentileza, porque sumiu aqui sumiu aqui agora sim, encontrei. Então, esse link aqui, que ele não está abrindo, que você mandou, aqui eu estou vendo já o seu e-mail. S. Rossi, tem um R no final, né? Isso, exatamente. sroscr@gmail.com. E aí já estou deixando o link, mas eu vou te mandar diretamente também, Zé Rubens. Pode ficar tranquilo que se não estiver conseguindo acessar, aí eu te mando diretamente. Tá, É, obrigado. eu que te agradeço, Zé Rubens. Bom, pessoal, enfim, eu agradecer a todo mundo. Acho que a gente tem aí uma pauta complexa, extensa, para trabalhar, e espero poder, né, contar aí com a contribuição e a colaboração de todo mundo. Eu estou muito entusiasmado com a estruturação desse núcleo do SEBS. Eu acho que o SEBS tem muito a contribuir para isso, né? Acho que, inclusive, é, divulguem, né? Vamos convidar mais gente. Acho que até nessa perspectiva de participação, de envolvimento, né, de diversas pessoas, núcleos, grupos, entidades, enfim. O SEBS, né, como já bem foi colocado aqui, é uma entidade que se pauta pelo processo de construção democrática, né? Então, quanto mais contribuições a gente tiver, acho que a gente só enriquece esse debate. E, enfim, vou compilar todos os contatos aqui, já disparo para uma proposição para um novo encontro, que não vai fugir aí muito, talvez, aí de encontros mensais, ou talvez até um pouco mais espaçados, até para também não pensar naquela perspectiva do custo da participação, a gente não criar uma rotina, uma agenda de trabalho que fique inviável para todo mundo, mas espero, né, contar aí, né, com a contribuição, a colaboração de todos vocês. Desejar uma boa noite para todo mundo, agradecer mais uma vez. Eliane, desculpa de novo aí os probleminhas de conexão de que a gente teve no início, atrasei um pouquinho também, mas foi muito bom contar com você aí no lançamento do nosso núcleo, tá bom, gente? Obrigado aí, boa noite, bom descanso para todo Obrigada, mundo. gente. Boa noite, sucesso, tudo. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.